Vamos ficar de pé, irmãos. Vocês que estão em casa, vejam em São João, capítulo 10, verso 10. Tenham a mesma reverência como se estivessem no santuário. Será que isso é possível? Será? É um pouco difícil, não é? Transformar a casa em santuário? Uma beleza, não é? Uma beleza. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse Jesus Cristo no Evangelho segundo São João, capítulo 10, verso 10. Senhor, temos louvado, temos relembrado, temos recebido, temos dado. Em tudo isto é o Senhor que é digno. Em tudo isto o Senhor é quem realiza. Em tudo isto é o Senhor que deve ser glorificado, louvado, bendizido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente se sente indigno até de pronunciar este nome. Mas é pela tua graça, Senhor, que nós todos falamos Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pedimos perdão dos nossos pecados. Agradecemos pela saúde. Agradecemos pela vida daquele irmão amado, Luciano, quando as abelhas iam matá-lo. E a pessoa, a autoridade no assunto, disse: eu nunca vi um escapar nesta circunstância. Nós temos motivos sobejos, bastantes, para sermos gratos a Ti. Aleluia. Talvez ainda teremos que velar um corpo jovem de uma moça, de um rapaz, de um adolescente. Talvez teremos que velar ainda corpos de mulheres novas, bonitas ainda. Talvez teremos de velar corpos de homens cheios de vida, novos ainda, de anciãos. Talvez sejamos velados também. Mas em tudo isso prevalece a fé. A fé. A fé que veio de Deus na ressurreição, na transformação de nossos corpos abatidos para termos corpos semelhantes ao dele, ao do Senhor. Aceita, Senhor, este reconhecimento diante do teu trono da graça. Oramos debaixo desse trono do Cordeiro Sangrento, em nome do Deus de Abraão, Deus de Elias, Deus de William Branham, o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Glória a Deus. O irmão Branham pregou uma mensagem com o título Véu Adentro. Esta mensagem, a gente diz esta, pega outra, a gente diz esta. É demais. Aí pega outra e diz, mas esta é demais. Que coisa maravilhosa. Ele sempre foi também um tanto romântico, poético, em suas mensagens.
Minha fé está em ti, Cordeiro do Calvário, Salvador divino. Agora ouça minha oração, tire todas as minhas culpas e permita que desde hoje seja inteiramente teu. Ele pregou uma mensagem intitulada Como as águias agitam os seus ninhos. Irmãos, a preocupação natural de um pai de família é ter um teto próprio para abrigar sua família. Essa é a meta, é a preocupação natural de um pai. Eu sou de opinião de que um pai de família que consegue uma casa própria nunca deve se desfazer dela, a menos que seja tirar aqui e pôr ali, com muita segurança, com muita direção. Aliás, o imóvel é o único investimento seguro. A casa própria faz parte da vida do ser humano. É desumano não ter uma casa própria. Na minha opinião, nenhum cidadão brasileiro deveria estar sem casa própria, com sua família. E tenho certeza que se houvesse vontade política, isso é plenamente viável, possível. É muito trabalhoso, porque as pessoas desfazem, vendem seus direitos. Qualquer aventura, qualquer negócio que aparece, a primeira coisa que pensa é em vender a casa. Isso não deveria existir. Deveria existir uma lei férrea mesmo nesse sentido. Que a pessoa não podia vender a sua casa só por ordem do juiz, para trocar de lugar. Se ele viesse a ter mais de uma, duas, três, que é o melhor rendimento, mais seguro que o aluguel, e hipóteses diversas, que se desfizesse de uma, duas ou três mais que tivesse. Mas como é que ele ia ter para alugar para quem, se todo mundo tem casa própria? Bom, vocês não vão querer me fazer presidente do Brasil, porque eu farei tudo isso. Eu prometo azulejar o Rio Meia Ponte. Glória a Deus. Mas o certo é que Deus, como um verdadeiro pai, na figura, na expressão de homem, através do qual se revelou em sua plenitude, sendo totalmente homem e ao mesmo tempo totalmente Deus, Jesus Cristo, toma uma característica de esposo também. E ele se preocupou com casa. Em São João capítulo 14, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Me faz lembrar o rapaz de Chicago, viu? Rapaz de Chicago. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar lugar. É tão bom saber que tantos irmãos que talvez nunca vão ter uma casa própria aqui nessa terra, terão, já têm assegurado ali do outro lado uma casa, um edifício eterno
que é esse corpo celestial glorificado. Mas enquanto nós estamos aqui, nessa dimensão, Deus criou, Deus programou, Deus construiu um tabernáculo. Deve-se notar que Ele não construiu uma catedral. Ele fala assim de um tabernáculo no qual Ele faria habitar o seu nome. No qual Ele faria habitar o seu nome. Esse tabernáculo, com vários repartimentos, começando pelo átrio, chegando até um quartinho reservado, véu adentro. Esse tabernáculo aponta para o Senhor Jesus Cristo, para o seu corpo. Por quê? Por qual razão foi construído o templo de Salomão? Esse templo deveria falar também do corpo de Jesus Cristo. E em São João, no Evangelho segundo São João, capítulo 2, se não me falha a memória, ele disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Eles disseram: como? Se os nossos pais demoraram 40 anos para construí-lo? Agora ele está dizendo que reconstrói em 3 dias? Acontece que ele estava falando do seu próprio corpo. E na primeira pessoa. Meus doutores, teólogos, a Bíblia responde por si mesma. Ela não tem que ser estudada através da mente. Por quê? Nós formaríamos um Deus mental para o povo, intelectual apenas. São João capítulo 2, exatamente, é isso aqui. Ele disse, no verso 19, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Agora vocês sabem mais gramática do que qualquer outra pessoa. E em 3 dias o levantarei. E nesta própria Bíblia, nesta própria Escritura, neste mesmo capítulo, na sequência disto, nós encontramos que realmente ele estava falando de seu corpo. Agora, por que ele disse, em 3 dias o levantarei? Ora, é claro, ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Era o Pai que estava falando, na primeira pessoa. Se o Espírito de Cristo, como é que está escrito? Deixa-me ver aqui. Se não me engano, é Romanos capítulo 8. Está aqui, ó. Verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Jesus foi ressuscitado pelo Pai. E o seu Pai era o Espírito Santo. Não era uma terceira pessoa, portanto. Os homens estão acostumados com primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e mais pessoas. E por isso se adaptam a uma variedade de personalidades. Diz, olha, ela tem dupla personalidade. O que é isso? Tripla. E vai mais. Vai por aí. 10 personalidades.
Uma atriz de televisão tem 50 personalidades. Sabe-se de um cômico, eu li alguma coisinha sobre isso. Um cômico imoral, um boçal, uma mente entenebrecida, que ele tem 100 e tantas vozes diferentes. Ele pode forjar 100 e tantas vozes diferentes. Pensemos de uma forma real e encaremos a coisa como um fato incontestável, porque isso é um fato incontestável. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, eu não sou tão bom de Bíblia assim como possa parecer, hein? Verso 19, São Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ora, isso vai ficando tão claro, tão nítido. A luz da palavra satisfaz uma alma que tem realmente relacionamento com Deus, que tem a procedência divina. Há um regozijo. E tem uma coisa, a melhor sensação que existe no mundo, preste bem atenção nisto, onde você estiver, a melhor sensação que existe no mundo é a sensação da segurança. Ela responsabiliza por todas as demais. A sensação da segurança responsabiliza por todas as demais. Dá uma ideia. Você está com sua família, na sua casa, sob um temporal tremendo. Mas aquela casa foi bem edificada. Você nem cogita. Sua família está abrigada, altas horas da madrugada, relâmpagos, trovões. Você acorda, isso é natural, é inconsciente. Há uma sensação de segurança. A sensação de segurança que um piloto tem, e passageiros que tenham viajado, quantas horas tenham viajado, ela é inconsciente. Por melhor que seja o aparelho, o avião, por mais seguro que seja, as células, o organismo de qualquer pessoa que está dentro de um avião, sofre uma sensação de segurança quando ele bate na pista. Quando ele sai, pode ser um comandante de 40 anos de voo. Ele se desintegra todo. A sua sensibilidade está cauterizada, mas aquilo está acontecendo. Portanto, se você tem alguma aventura na vida, busque em primeiro lugar segurança. Segurança. Porque você terá uma sensação base para todas as demais. Agora, o templo, o tabernáculo, a igreja, o santuário, deve ser, de uma maneira especial, um lugar onde as pessoas
tomam um fôlego, descansam, mais ainda, se sentem mais seguras, renovam suas forças para o dia a dia, adquirem mais energia para assim estarem seguras. Por isso precisam ouvir verdades, somente verdades, palavras que expressem realmente a verdade, hinos que expressem a verdade, não vãs filosofias, como diz São Paulo. E este véu adentro, ali dentro daquele tabernáculo, era precedido pelo átrio, pelo santuário, e somente o sumo sacerdote podia entrar ali, com a cinta amarrada em sua cintura, com sangue requerido por lei de Deus, aquela cinta forte ficava do lado de fora, porque se ele não agradasse a Deus, ele morreria ali dentro. E se qualquer pessoa, uma mulher entrasse ali, um homem ou uma criança inocente entrasse ali, morreria fulminado. Não se sabe, o profeta usou essa expressão, como há mulheres que invadem o púlpito. Elas invadiram o púlpito para pregarem e serem pastoras, sacerdotisas. Sacerdotisa nunca operou na Bíblia Sagrada, a não ser no mundo pagão. Isto sim, é verdade. Tem que virar as costas para São Paulo. Tem que virar as costas para São Pedro. Tem que virar as costas para a Bíblia, em um todo, para ser uma mulher pregadora. A verdade é essa. Não sou eu. Não adianta ficar irritado comigo. Eu sou homem, sou falho. Se eu não fosse homem, eu não seria falho. Mas isso aqui é a pura e única verdade. Então ele, o sacerdote, com o cordeiro animal, macho, para o sacrifício, é que entrava ali. Às vezes, lá em outros sacrifícios, era sacrificado uma novilha, uma fêmea, uma ovelha, uma fêmea. Mas ali não. Ali tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem deficiência física, macho. Bom, vai discutir com Deus. Você quer atrevidamente chamar Deus de machista? Tudo bem. Deus dá o lugar para a mulher que a sociedade não pode dar. Deus deu o lugar devido, mais importante do que tudo nessa terra para a mulher. A sociedade não pode dar. As leis não podem dar. Agora, preste bem atenção que naquele tempo, entrar naquele lugar ali estava colocada a Arca da Aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos ali dentro. Ali havia também a vara de Arão que reverdeceu e deu fruto. Ali havia também um vaso dourado com maná que não desvanecia. E ainda, sobretudo, uma luz ininterrupta. Não tinha apagão.
ininterrupta a glória da Shekinah. Entrar ali significava morte. Mas isso trazido para o Novo Testamento toma outra forma. Porque quando Jesus expirou lá no Calvário, aquele véu que separava, que fazia a separação, foi rasgado de alto a baixo. A experiência daquele véu era esta: duas juntas de bois, puxando em sentido contrário, não podiam rasgá-lo. Mas quando Jesus expirou lá no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora, desde então, aquele que não entrar é que morre. E falando da pessoa que entrou o véu adentro, o profeta diz, a partir do parágrafo 148 da mensagem, véu adentro. E você já alguma vez esteve na presença de um homem ou mulher que tenha se escondido do mundo? Que tenha se abrigado véu adentro? É um refrigério falar com estas pessoas que vivem véu adentro. Eles se refrescaram, começaram a despertar a vida. Eles não têm muito com que se preocupar. Eles sabem que têm mais valor diante de Deus do que o passarinho, que nunca morre de fome, que Deus cuida. O lírio do campo, ele é mais precioso aos olhos de Deus. Ele fez o passarinho, o lírio, em função do homem, não o homem em função do passarinho e do lírio. Ele fez o homem, a mulher em função de... Olha, veja só. Aliás, ele fez tudo, toda a criação em função do homem. E não o homem em função de... Você já esteve em um jardim de rosas, bem cedo, de manhã, ou subindo e descendo as autopistas aqui bem cedo, quando o orvalho está no chão, e sentir aquele aroma das madressilvas e outras, da flor das acácias? É exatamente como o cristão que tem se escondido com Deus no silêncio da noite ou em algum lugar. Ele se levantará no dia seguinte com um refrigério. Ele não quer dizer que agora já vou enfrentar essa coisa difícil. Não. Em paz me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Por que estas aves gostam de gorjear de manhãzinha? Gostam de louvar, gostam de sacudir as suas asinhas e cantarem. Meu Deus, qual será a primeira palavra dela hoje? Meu Deus, qual será a primeira palavra dele, a primeira atitude? Primeiras palavras do dia. Primeiros sentimentos do dia. Te acompanharão até aos últimos sentimentos.
te acompanharão até as últimas palavras do dia. A ira, a contenda, o falatório, as queixas, as murmurações, são características de quem não tem andado com Deus. O arrebatamento é para quem anda com Deus. E Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Andar com Deus. Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Veja só, é exatamente como cristão que tem se escondido com Deus no silêncio da noite, ou em algum lugar, ele se levantará no dia seguinte com um refrigério. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, uma vida aromatizante, um lugar agradável para estar, uma mulher dócil para se beijar, um homem agradável para ser carinhado antes de sair para o trabalho, uns filhos que sabem dizer papai, mamãe, e que adoram em espírito e em verdade. Dentro deste véu, se há um lugar que é seu, é sua casa. Se há um lugar que te pertence, é sua casa. E você tem direito de fechar o véu, fechar a cortina, fechar a porta e dizer: esta hora é minha e de minha casa. Trabalhos, intempéries, desgostos, tristezas, impactos, imprevistos, todas estas coisas são próprias de quem vive nessa dimensão. Mas, gente, não há segurança maior no mundo. E quando possivelmente acontece um acidente, vocês leram no livro recomendável, Pérolas Esparsas, aquela tia contando para sua sobrinha como foi que ela foi tola com seu marido, que ao sair de manhã, por coisas irrisórias, ela criava uma atmosfera tão pesada. E naquele dia, ela nem o acompanhou ao portão da casa, não o beijou. Ela disse para sua sobrinha: quando ele voltou, foi dentro de um caixão. E eu carrego isto até hoje, minha filha. Não seja assim com o seu marido. Ela viu como a Ana estava tratando o seu marido. Ela não fomentou, por ser seu sangue, não alimentou aquele espírito da sobrinha que era sua filha. Pelo contrário, mostrando que realmente a amava,
lhe aconselhou a mudar de vida, dando o seu próprio exemplo, a sua amargura. Quantos filhos há que não veem mais seus pais? O papai, a mamãe. Mas uma vida aromatizante, um lugar agradável para estar, é simples, é uma caminha simples, é uma casa simples, é uma casa humilde, é uma cozinha simples, são roupas simples, não tem um guarda-roupa superlotado. Mas há gozo, a paz. E Salomão disse assim: é melhor essa casinha, com cebolinha e arroz, com a mulher de paz, do que um palácio com a mulher rixosa, com um homem rixoso, problemático, ignorante, estúpido. Vida aromatizante, cheiro suave, alguém com quem você gosta de falar, alguém que pode te encorajar, alguém que não vive de pessimismo, de más notícias, de más conversações, por telefone, pessoalmente. Fiquem longe destas pessoas. Mas aqui está alguém que pode te encorajar, alguém em quem você tenha confiança, em quem alguém disse: mas é tão bom ficar perto de você. Por quê? Há uma sensação de segurança estar com certas pessoas. Veja só, tudo que os filhinhos têm são seus pais, tudo que uma mulher tem é seu marido, tudo que o marido tem é sua mulher. Mas sua vizinha ali, ó, sua vizinha ali, como você gosta de conversar com ela, isto é refrigério. É refrigério falar com certas pessoas. Você nunca ouve nada que possa desabonar, que possa acarretar tristezas, que possa manchar. Moças que conversam entre si, conversas que podem ser ouvidas, que podem ser gravadas. Rapazes que conversam entre si, conversas sadias, edificantes, trocando experiências, mesmo no mundo natural, sobre estudos, matérias, negócios, mas coisas que têm fundamento, que trazem um benefício. O aroma. E a coisa seguinte é a produção dos frutos. E por todas as partes que o Espírito Santo chega, ele sempre planta a semente de Deus e produz frutos. Outra grande coisa quando se entra neste lugar, é o lugar onde você pode ter confiança. Aí vem a sensação de segurança. Você pode crer
em qualquer situação que você esteja enfrentando as mais terríveis enfermidades, desafios do mundo caótico, doente, moribundo, hospital para pestilentos que nós vivemos. Mas há uma segurança, há uma confiança que não pode ser explicada. Quando você é velho e seus dias aqui já estão contados, isso não significou nada para Abraão. Quando ele entrou na presença de Deus, véu adentro, com 100 anos de idade, ele agradou a Deus e não considerou o seu próprio corpo, agora morto, mas ele estava na presença de Jeová, de Elohim. Aquilo significava véu adentro. Deus só poderia fazer uma promessa de tal natureza a um homem de tal natureza. Ele prometeu. Esta velha senhora nesta cadeira, morrendo com câncer, onde você estiver, a pessoa certa que vai morrer, nada lhe resta exceto a morte. Se pudéssemos apenas tomá-la. Ninguém deixou Arão entrar. Arão entrou porque ele foi convidado, porque ele foi dito através de Jeová. E ele tinha, sem dúvida alguma, o direito de entrar. Ele era um sacerdote. Agora você tem direito de entrar. Foi um direito otorgado lá no Calvário. Aquele ladrão não tinha nenhum direito de ir para o paraíso. Ora, tão fácil, um peregrina anos e anos pela fé. Outros tantos morrendo, mutilados, justos, nunca roubaram, nunca assaltaram, nunca prostituíram, estão lá no paraíso. De repente chega um que saiu da cadeia e foi para o Calvário, lugar que ele deveria estar, merecia estar, conforme seu próprio reconhecimento. Com o da esquerda ele disse: nós merecemos estar aqui, mas ele não. Meu Deus, como é que pode entender isso? O paraíso estava cheio de gente que havia dado sua vida, mas não tirado vida. Agora chega um lá que matou, assaltou, sem passar por purgatório, por nenhuma reencarnação. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. O Calvário foi seu véu adentro. A cruz foi seu véu adentro. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Você quer ver um segredo? Você quer ver um segredo? A senhora, o senhor quer ver um segredo dessa vitória de quem está véu adentro? Eu tenho visto o tempo, muitas vezes, na mensagem advertência depois do juízo, parágrafo 16, o profeta diz: eu tenho visto o tempo, muitas vezes, enquanto tenho vindo pela estrada orando, e eu tenho visto esta fila de oração que passa ante mim, e eu conheço cada nome de cada pessoa que estaria na fila de oração, sem nunca ter visto aquelas pessoas. Antes de chegar aqui, eu já sei os seus nomes. Isso é correto. E sei mesmo onde elas estavam assentadas na igreja.
quais os lugares que elas gostavam de se assentar, como elas estariam vestidas e qual seria a sua aparência. Eu já ia para a reunião sabendo tudo. Você não diz às pessoas tudo assim. Há coisas sucedendo que você não as diz a eles. Você já viu que há pessoas que falam o que vem na boca? Falam como papagaio? Há coisas que você não deve dizer. Não é necessário dizer. Eu só digo às pessoas as coisas que vão ajudá-las. Quem está véu adentro só procura dizer aquilo que ajuda. Então vamos pensar primeiro, isso vai ajudar aquela ovelha? Há pastores que são matadores de ovelha. Matadores de ovelha. Eles caem numa situação tão terrível. Nem eu, nem ele. Cospem no sanduíche. Mas aqui está. Eu só digo às pessoas as coisas que vão ajudá-las. Quando o Senhor me pressiona para que as diga. Diga isto. Você não deveria querer dizer tudo que você tem visto, porque isso não estaria bem. E tem uma coisa, tais pessoas são atrevidas. Elas prevalecem do poder e acham que as pessoas têm que ouvir tudo que elas querem falar. Você teria que deixá-las falando sozinha e ir embora dali. Porque elas não mudam, não vão mudar. Podem ouvir o que quiserem, um risco n'água. Elas não mudarão. Você deveria dizer, querer dizer, não deveria querer dizer tudo o que tem visto, porque isso não estaria bem. Vê você? Naturalmente você se mete em problemas e coisas como essas. Ao falar, coisas que você não deveria falar. Você tem que saber como manejar essas coisas pelo Espírito do Senhor, se é que você tem entrado naquele lugar. Se é que você tem comido deste maná que não desvanece. Se é que você vive sob a glória da Shekinah. Oh, Jesus! Isso é muito melhor. E Deus te abençoou, meu ouvinte, da Rádio Jornal de Goiás, da Rádio Anhanguera, da Rádio Cultura Filadélfia de Foz do Iguaçu. Deus abençoou esse povo que tem entrado véu adentro, virado as costas para o mundo. Seus ouvidos é para o que o Espírito diz. É para ouvir músicas sacras, hinos, para ouvir assim diz o Senhor. Aleluia. Todos os dias às 6 horas.